Hoje vamos falar, na semana que vem, vamos falar de família, vamos falar de casamento, de filhos, né? E claro que se fôssemos falar tudo que nós temos para falar e que temos que aprender, nós tínhamos que passar, eu acho que o restante desse ano falando disto, mas a gente vai tentar falar aquilo de uma maneira descontraída, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e eu sei que de alguma maneira vai ser bênção para as nossas vidas, e vamos compartilhar alguns valores que nós queremos compartilhar, que são valores importantes da palavra, e que são valores que nós vivemos, e temos colhido os frutos disso na nossa casa, na nossa família. Mas para a gente começar esta série, nós vamos um pouquinho mais para trás dos anos 80. Sim, bem para trás, lá na infância. Vamos quase na época dessa televisão aqui, que é bem mais velha que os anos 80, né? Vamos lá para a infância. Vamos ver um desenho animado, um pedacinho de um desenho animado, e você já vai entender o porquê desse desenho. Vamos colocar aí. Era uma vez 3 porquinhos, prático, mais velho e trabalhador. Seu irmão Heitor era músico e Cícero caçula um roncador. Cada um fez a sua casa, Cícero só palhas entrelaçou. Heitor madeiras e marteladas, prático tijolos e cimento usou. Cuidado, porquinhos, o lobo vai chegar e todas as casas vai soprar. Fu, 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 fu. A casa de palha foi pelos ares, a casa de madeira também voou. Só restou a casinha de tijolos que todos os porquinhos abrigou. Grande festa na floresta, o lobo despencou no caldeirão. Queimou seu rabo, fugiu depressa, não volta nunca, não. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Quem tem medo do lobo mau, lobo mau? Eu não tenho medo do lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Gente, eu queria ler um texto, Mateus capítulo 7, versículo 24, e diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Então, nós trouxemos aí a história dos 3 porquinhos, porque eu acho que retrata muito bem, né, o que a Bíblia fala sobre nós edificarmos a casa nos fundamentos corretos, né? Aquele que foi preguiçoso, que não se atentou para o alicerce daquela casa e achou que poderia construir a casa de palha ou até mesmo de madeira sem um alicerce, sem uma base, né? O lobo mau, né, que é o nosso inimigo, veio, bateu contra aquela casa e aquelas casas caíram. Mas aquele que edificou com paciência, né, enquanto os outros já tinham terminado, já estavam lá brincando e pulando e correndo, o prático, né, o terceiro porquinho, ele estava ali, ainda construindo os fundamentos. E aqui eu entendo uma coisa, que não sei se você já teve a oportunidade de construir uma casa, né? Ou a sua própria casa, ou ver uma casa sendo construída. Eu sei que aqui nos Estados Unidos é diferente, porque elas são feitas no frame, no drywall,
Mas no Brasil ela é feita de tijolos e de cimento. E a fundação é a parte mais cara da casa, é a parte que gasta mais tempo, porque fica ali um tempão furando, fazendo aquele buraco, cavando, montando aquele alicerce, mas na hora que termina a fundação, rapidinho se coloca os tijolos e rapidinho você consegue, em questão de 2 semanas, você já consegue ver os cômodos da casa de pé. Por quê? Porque fundamento, muitas vezes, tem que ter paciência, é algo que demora, né? E é isso que nós vamos ver hoje. 3 fundamentos para nós termos realmente uma família, segundo o coração de Deus, uma família de sucesso, uma família que você vai poder apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eu me importei com a família que o Senhor me deu e por isso eu cuidei dela com zelo, por isso eu tive paciência nos fundamentos, mas está aqui, Senhor, a minha família eu quero te apresentar. Amém? Amém. Eu vou sentar aqui, ó, porque eu estou vendo que está cheio de gente lá atrás, assim, ó, tentando pegar os buraquinhos, né? Porque a gente está meio baixinho e não tem a... Então, eu vou ficar aqui um pouquinho, daí dá para vocês enxergarem melhor aqui, beleza? Gente, hoje nós vamos fazer assim, hoje a gente vai compartilhar esses 3 fundamentos da construção de uma família, né, segundo o coração de Deus, uma família vitoriosa, uma família que deixa o seu legado sobre a terra. E na semana que vem nós vamos fazer um pouquinho diferente, a gente vai compartilhar algo também, mas nós vamos colocar também aí na internet, a gente ia colocar a semana passada, não deu, mas essa semana a gente vai colocar no Instagram da igreja, Embaixada Church, a disponibilidade para você fazerem perguntas. E aí a gente vai selecionar umas 3 ou 4 perguntas que são mais, né, ali a gente entender que são mais importantes para a gente responder, e aí a gente vai responder na semana que vem também, fora o que a gente vai ministrar, essas 3 ou 4 perguntas que de repente possa ser importante para você. Dentro desses 3 fundamentos, é impossível a gente começar a falar de família, né, falar de família segundo o coração de Deus, uma família vitoriosa, sem a gente lembrar desse texto, que Jesus ensina de uma construção sólida, de uma construção que não vai desmoronar, de uma construção que vai permanecer. É impossível a gente falar de família sem lembrarmos desse texto. Agora, quais são os fundamentos que nós entendemos, né? Não só teologicamente, e eu não estou falando essa palavra teologicamente somente, mas eu e a Adriane, a gente revisou ela e olhamos muito para o que a gente viveu e estamos vivendo, e muito daquilo que a gente acredita e exercita no nosso dia a dia. Quais são os fundamentos principais, né, que nos ajudam nessa construção de uma família segundo o coração de Deus? O primeiro fundamento está no próprio texto: construir algo sobre a rocha. É o que o texto diz. Construir sobre a rocha. Olhar sobre o que nós estamos construindo. Saber sobre qual é o terreno que nós estamos construindo a nossa família. Qual é o terreno que nós estamos construindo a nossa família? Qual é o terreno que vai sustentar toda a construção que nós vamos fazer? É muito importante, porque a partir do terreno que estiver embaixo, os materiais que nós vamos colocar em cima, eles vão pesar, eles vão se acumular. Muitas vezes podem ser até parecidos os materiais que vão ser colocados, mas se o terreno não estiver preparado, se a base não estiver sólida, essa casa vai ruir. Então, como assim de uma maneira prática? Muitas pessoas constroem uma família simplesmente pela cultura de ter uma família. Porque chegou a hora de casar, eu quero casar, é um sonho, eu trago essa cultura dos meus pais, eu quero ter uma esposa para mim não ficar sozinho, eu quero ter um marido para mim não ficar sozinho. Mas é mais do que isto. Eu já ouvi alguém dizer que o encontro de um homem e uma mulher não é somente um encontro romântico, é um encontro de propósitos. E quando então um homem que conhece a Deus e uma mulher que conhece a Deus, eles se unem,
eles unem propósitos de Deus. E eu acho que a primeira coisa que uma mulher deve perguntar para um rapaz que seja candidato de ser o seu futuro marido, não é o quanto ele ganha, qual é a faculdade que ele faz, qual é o curso que ele faz, ou qual é os seus desejos de viagem. Tudo isso é importante, tudo isso vai trazer afinidade, mas o mais importante é para onde você está indo. Eu quero ver se eu quero ir com você. Para onde você está indo? Quais são os seus valores? Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Porque tem muita gente embarcando num casamento sem saber para onde o homem está indo, ou para onde a mulher está indo. Nós temos que entender que nós temos um chamado, temos um propósito. Então, construir sobre a rocha é construir sobre um propósito, construir sobre o alicerce da fé em Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que é muito difícil, o jugo desigual. Pessoas que um quer ir para a esquerda e um para a direita. É muito difícil o relacionamento com o jugo desigual. É importante o jugo desigual, não só no sentido religioso. Você é da minha religião, então está ok. Muitas vezes é chamado, ela é evangélica, ele é evangélico. Não quer dizer muita coisa, não. Não quer dizer muita coisa. É da religião evangélica, mas não tem visão nenhuma da parte do Senhor. É da religião evangélica, mas não tem visão nenhuma da parte do Senhor. Eu quero saber se tem chamado de Deus. Quando eu falo chamado de Deus, não é você vai ser pastor. Não é isso, gente. Não confunda. Eu quero saber o seguinte: se ama a Deus, se quer buscar a Deus, se quer ter compromisso com Deus. Vai ser um empresário, mas vai ser um empresário cheio do Espírito Santo. Vai ser um empresário comprometido com Deus. Vai ser um médico, mas vai ser um médico cheio do Espírito Santo. Vai ser um médico que teme ao Senhor. É isto que nós estamos falando. É isso que eu tenho que buscar em um homem a qual eu quero casar, em uma mulher em qual eu quero casar. Então, primeiro fundamento, construir sobre a rocha. E o que é construir? Como é que eu construo uma família sobre a rocha? Pastor, eu já casei, estou casado. Ok, então para os que já estão casados, como que eu construo agora então uma família sobre a rocha? Eu preciso construir a cultura da fé dentro da minha casa. O que é a cultura da fé? Eu preciso, como homem, ou como pai, ou como mulher, como mãe, estimular a minha casa a ter experiências de fé. Não experiências com a igreja somente. Não experiências com a religião. Experiências de crer no sobrenatural e ver o sobrenatural. Experiências de depender de Deus e ver Deus agindo. Experiências de saber que Deus é um Deus vivo e age hoje nos nossos dias. Então, quando os nossos filhos, quando a minha esposa olha para mim e espera de mim uma resposta sobre algo, uma situação, um problema que nós estamos enfrentando, o lobo mau que está soprando lá do lado de fora, e as janelas estão balançando, quando os meus filhos olham para mim da mesma maneira, qual é a minha resposta como homem, como pai? Eu preciso trazer uma resposta de fé para eles. Eu preciso dizer, olha, por um caminho esse lobo está vindo contra nós, mas a palavra de Deus diz que por 7 caminhos ele fugirá da nossa presença. Filhos, esposa, nós vamos, esta madrugada,
acordar às 3 da manhã, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele ouve aquele que de madrugada o busca e os livra, e nós vamos orar essa madrugada, e o nosso Deus vai mudar essa história, vai mudar essa situação. E aí a gente ora na madrugada, os filhos não entendem muito bem porque que estão ali meio que dormindo, acordado, e eles oram meio dormindo, meio acordado, e vai estar junto na sala, a mulher está ali junto, porque a mulher já crê um pouco mais, e o homem está ali também, e de repente passa um dia, passa 2, e o lobo morre. E aí os filhos dizem, funcionou. Mesmo meio dormindo, funcionou. Esse negócio funciona. Esse negócio de crer funciona. Se funcionou com meu pai, funciona comigo. Os nossos filhos precisam ter experiências de fé. Uma família que está sobre a rocha precisa providenciar experiências de fé. Segunda coisa de uma família sobre a rocha, nós precisamos gerar a cultura do comprometimento. Compromisso. Nós temos que terminar com esta mentira, cultura mentirosa do test drive. O que é o test drive? Eu testo, se não quiser, devolvo. Cultura de compra no Walmart. Compra, usa e devolve. Dizem que é só brasileiro, mas eu repreendo isto. Brasileiro não faz isto. É mentira. Deve ser outro tipo de povo, não brasileiro. Esse negócio de não dar certo, devolve. Essa cultura da falta de comprometimento, da falta de compromisso, essa cultura da falta de aliança, que está tentando entrar nas casas. Não, qualquer coisa separa. Qualquer coisa. Uma vez eu ouvi uma frase de uma senhora dizendo, da minha época, quando quebrava, a gente consertava. Nós temos que voltar para essa época de saber consertar quando quebra, de saber que nós temos uma aliança, e mostrar para os nossos filhos que nós temos uma aliança. Quando meu filho, de alguma maneira, agride a mãe dele, ele não está agredindo a mãe dele, está agredindo a minha mulher. Quem ele pensa que ele é? Eu não deixo ninguém agredir a minha mulher. E ele, opa, mexi com o homem errado, mexi com a mulher errada, mexi com uma mulher comprometida, que tem um homem. Então, os filhos sabem que existe uma aliança quando o pai ainda beija na boca da mãe. Pastor, estamos numa igreja, mas o pastor hoje está meio doidão. Beija na boca da mãe. Só não dá beijo de língua, porque a coisa fica meio feia na frente dos filhos, aí também não precisa exagerar. Mas no íntimo ainda dá. Abraça a mãe. Dá uns garros. E os filhos olham isso, e eles ficam meio envergonhados, no primeiro momento. Mas sabe o que eles gravam? Comprometimento. Comprometimento. Aliança. Aliança com o chamado de Deus na igreja. A gente quer que os nossos filhos se envolvam com a obra de Deus. Sabe quando os filhos se envolvem? Quando eles veem os pais envolvidos. Não tem nada que faz os filhos se envolverem mais com a obra de Deus do que ver os pais envolvidos. Por mais que talvez eles demorem para se envolver, mas isso vai gravando. A hora que apertar, meu pai tem aliança com Deus. E por isso as coisas acontecem. E terceiro, construir sobre a rocha
é construir com as nossas atitudes. Não existe nada mais destruidor numa família do que a hipocrisia. Pastor, o que é hipocrisia? É falar algo que não faz. É demonstrar algo que não é. Tem até aquela piadinha velha, mas que sempre dá certo, do cara que morre, o pastor vai fazer o velório, e o pastor não conhece bem o membro, não lembra direito, mas tudo bem, igreja grande, aí tal, como é que é o nome dele? Fulano de tal, grande homem, vai deixar muitas saudades, um pai exemplar, um marido carinhoso, um homem íntegro. Daqui a um pouco a viúva não aguentou e cutucou no menino e disse: filho, dá uma olhadinha, vê se é teu pai mesmo que está ali dentro do caixão. Tem nada a ver com o homem que a gente conhecia. Porque muitas vezes na igreja parece ser uma coisa, mas na palavra. Então, as atitudes sempre vão falar mais alto. Ah, mas é o outro que descuida no trânsito, está vendo o sinal abre, está com o celular ali, bate na traseira do outro, o outro já desce nervoso, xingando, o que está atrás também, mas não precisa ser desse jeito, já também desce xingando, os dois começam a se estranhar, e aí já parte para as vias de fato, o outro é pequenininho, corre no carro, pega um facão, e o negócio vai ficando feio, e o grandão vai correr, tropeça, o pequenininho vem com o facão e vai descer o facão, e o grandão diz: misericórdia! O pequenininho diz: o que você falou? Misericórdia. Misericórdia? Você é crente? Sou. Então, paz do Senhor, meu irmão, levanta aí, paz do Senhor. Então, são atitudes que não correspondem com a nossa fé. E os nossos filhos veem isso. A nossa esposa deixa de nos respeitar por isso. O nosso marido deixa de respeitar a mulher por isso. Porque diz que é de oração, do círculo de oração, do grupo de oração, e a maior fofoqueira que existe. Maledicente. Invejosa. Você viu o cabelo daquela fulana? Deve ter gastado uns $200 naquele cabelo. E ficou horrível. Queima. Mas ela é do grupo de intercessão. Ela é santa. Vai, amorzinho. Não do nosso grupo de intercessão. Não do nosso. Gente, eu vou ficar de pé. Ou eu vou sentar aqui também. Acho que eu vou sentar aqui também. Agora, eu quieto e você, eu baixo Então, e você... tá. Ó, eu estou vendo o pessoal ali, amor. Segundo fundamento que nós queremos compartilhar hoje, nós vamos falar de 3, né? O segundo é: crie um ambiente de paz e esperança. O pastor José, ele costuma, de vez em quando, ele fala sobre isso, que o ambiente mostra o que vai acontecer, não é verdade? Se você chega numa casa e você vê, aquela casa está toda decorada com balões, tem um bolo e tem uma vela, o que você pensa? O que vai ter naquela casa? Aniversário, vai ter aniversário, não é verdade? Então, o ambiente, ele mostra muito a respeito de como vai ser daquele momento em diante. E nós temos que aprender a criar um ambiente de paz e esperança. Eu acho isso muito interessante. Eu me lembro uma vez que nós estávamos em casa, e os meninos, assim, adolescentes e tudo, e foi aquele dia que tinha uma confusão dentro de casa. Parece que, sabe, quando aquele dia todo mundo está com o nervo à flor da pele, que um fala, o outro se estranha, aquele nervosismo. E eu lembro que no meio daquele ambiente, o José parou e ele falou: peraí, para tudo, para, todo mundo cala a boca. Aí ele fez uma oração e ele falou: Senhor, eu repreendo, todo mundo fica quieto, eu repreendo esse
espírito de confusão em nome de Jesus. E ele fez uma oração naquele momento. Ele repreendeu aqueles demônios que estavam causando aquela confusão em casa. E ele chamou a paz de volta no nosso lar. E foi engraçado que quando ele terminou de orar, né, amor? Estava todo mundo assim, sem gracinha, sabe o que estava mais, né, arisco, já estava sem graça, com vergonha, porque parece que a gente se acorda e vê, poxa, peraí, é verdade. Queridos, como é importante nós trazermos para dentro do nosso lar um ambiente de paz, um ambiente de calmaria. A nossa casa, ela não pode ser um ringue. Nós não somos adversários que estamos lutando um contra o outro dentro de casa, não. Nós somos uma equipe, lutando juntos contra o lobo mau, lutando juntos contra o inimigo que quer destruir a nossa casa. Mas se ela tem fundamentos, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então, é muito importante criar essa atmosfera, criar esse ambiente. E para nós criarmos esse ambiente de paz e esperança, 3 coisas são necessárias. Primeiro, aceitação. Tudo começa na base, tudo começa desde o início, né? E é necessário ter essa aceitação. E quando eu falo de aceitação, não só do esposo, né? O dia que você pediu a sua esposa em casamento e ela aceitou, não é só dessa aceitação que eu estou falando, mas de uma aceitação em todos os aspectos. Aceitação dos filhos. Quantos filhos foram gerados sem os pais se programarem, né? E vieram de surpresa. E, às vezes, não foram aceitos. Depois que nasce, está ok, é lindo, é maravilhoso, todo mundo, né, brinca, aquela criança maravilhosa, mas, no fundo, lá no subconsciente, no momento que ela foi gerada, ela não foi aceita. E eu quero te dizer que isso traz um problema para o resto da vida daquela criança. E quando ela cresce, muitas vezes ela não vence na vida, ela não consegue ter vitória em algumas áreas e não sabe o porquê. Mas é porque ficaram sequelas de rejeição dentro daquele coração. Né? Oi? Às vezes, está grávido, o sonho é ter uma menina, e quando faz ultrassom é um menino. E ali vem um sentimento de, inconscientemente, né? Amém, mas eu queria mesmo, era uma menina. Então, tudo isso é prejudicial. E eu me lembro de uma vez que nós estávamos em um congresso no Rio de Janeiro, logo que eu e José nos casamos, primeiro ano de casado, a gente estava ali naquele congresso, e tinha um pastor ali, um médico, ele estava palestrando ali, era uma convenção da ADONEP, então, são empresários, profissionais liberais que palestram, que dão testemunhos, e ele estava contando o testemunho dele, eu nunca me esqueci o nome dele, Dr. Edson, lá no Rio de Janeiro. E ele contando que quando ele estava casado já com sua esposa, né? Só que eles não conheciam Jesus, e ele era extremamente mulherengo, e ele disse que ele tinha uma agenda, lembra da época da agenda, falando de anos 80, né? Agenda de papel, né? Que você tinha o nome lá, os contatos, letra A, B, C. E ele disse que tinha uma agenda com o nome das mulheres, que ele gostava de sair com ela. Então, ele acordava naquele dia, ele ia lá, punha o dedo, a letra F, ele abria lá, ele escolhia uma da letra F para sair, para atrair a esposa. E, nesse meio tempo, a esposa engravidou, e ela, com a esperança de que aquela gravidez fosse salvar o casamento deles. E, quando ela se engravidou, ele ficou tão irado, ele ficou com tanto ódio daquela gravidez e dela ter engravidado, que ele chegou a chutar a barriga dela algumas vezes, porque ele não queria aquele bebê. Ele chegou a chutar a barriga dela. E, enfim, antes dela dar à luz, ele foi numa dessas reuniões da DONEP, ali ele aceitou Jesus e ele teve a vida dele transformada. E esse bebê nasceu. E ele percebeu que quando a criança tinha 3 anos de idade, já mais ou menos, de 3 para 4 aninhos, ele disse que algo estranho acontecia, porque ele não podia chegar perto da criança. A criança xingava, assim, ficava nervosa, irritada, gritava. A criança só queria o colo da mãe, disse que era uma situação assim, ele não sabia mais o que fazer. Ele indo na igreja, buscando a Deus, ele não sabia mais o que fazer, porque ele disse que já estava uma situação assim, indesejável dentro de casa.
para criar tumulto mesmo dentro de casa. E ele disse que um dia o Espírito Santo falou com ele: você precisa pedir perdão para o seu filho, porque você não o aceitou, você o rejeitou. E ele disse que pensou: mas como eu vou pedir perdão para uma criança de 3 anos e meio? Não tem lógica, ele nem vai entender. E ele disse que, até pediu conselho a respeito disso, e ele foi aconselhado a realmente pedir perdão para o filho. E ele teve aquela convicção da parte de Deus, e ele disse que pegou o filho um dia, caminhando ali, ele foi até a praia ali de Ipanema, ele disse que sentou com o filho dele numa pedra, e o filho não queria, mas, eles tinham ido o casal e tudo, com a esposa, mas naquele momento ele pegou o filho meio que separadinho, o filho não queria, ele falou: papai tem que te contar algo, e a criança quietou ali, e ele falou: quando você estava na barriga da mamãe, o papai não queria você, porque o papai não queria ficar casado com a mamãe, e o papai te rejeitou, e o papai chutou a barriga da mamãe. E diz que aquela criança sentadinha, com os olhos arregalados, caladinha, olhava para ele, e ele disse que ele começou a falar, e ele contou tudo o que ele fez. E ele começou a falar, e aquela criança com o olhinho parado, olhando para ele. E ele disse, no final, ele disse: o papai precisa saber se você perdoa ele. Você perdoa o papai? E diz que a criancinha balançou a cabeça, e ele falou: então fala para o papai: papai, eu te perdoo. E a criança falou: papai, eu te perdoo. E ele abraçou a criança, ele orou por aquela criança, e ele disse que daquele dia em diante ele tinha problema para ir para o consultório trabalhar, porque a criança agarrava no pescoço dele e não deixava ele embora, queria ir para o consultório trabalhar com ele. E ali o Senhor trouxe uma libertação. Então, queridos, a aceitação, ela é muito além de um sim, porque às vezes nós falamos um sim com a boca, mas no nosso subconsciente, dentro do nosso coração, nós rejeitamos. Esposas que falaram sim para o seu esposo, mas na primeira adversidade no casamento, ou quando olha para os defeitos do esposo, para tudo isso, no fundo, existe uma rejeição, não existe aceitação. E como Deus vai poder operar? Acho que foi semana passada que o pastor José falou sobre isso, que aquilo que nós amamos vai crescer na nossa vida. Se nós não amarmos os Estados Unidos, lembra que ele falou isso? Se nós não amarmos os Estados Unidos, como esse país vai poder ser bênção para a nossa vida? Então, uma aceitação, ela é algo que vem de dentro do coração, ela é necessária em todos os aspectos da nossa casa. Outra coisa, para criar um ambiente de paz e esperança, tem que ser um ambiente estimulante, onde nós estimulamos os nossos filhos, onde nós estimulamos a nossa esposa a crescer, a ser melhor, onde nós estimulamos eles a vencer as suas limitações. E eu me lembrei um dia que nós estávamos na praia, a gente morava ali na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, de frente para o mar, a gente na praia, e a Jéssica foi no prédio buscar algo, ela subiu o elevador, e quando ela desceu, o elevador travou. E ela estava com o celular dela, ela ligou para a gente lá na praia, ela falou: pai, o elevador quebrou, ela apertou lá o alarme, e eles vieram. E nós atravessamos a rua, fomos, e naquele dia era um problema sério, eles tinham que esperar os técnicos virem para consertar o elevador. E época de temporada, aquele trânsito, e demorou mais ou menos uns 30 minutos para vir. E nesse tempo a gente ficou ali, muita gente na porta do elevador, e a gente ficou ali, a gente ficava conversando com a Jéssica dentro do elevador. Ela acho que tinha uns 9 anos, não me lembro, e a gente ficou conversando com ela: filha, está tudo bem, nós estamos aqui, nós ficamos ali e tudo, eles vieram, tal, pronto, tiraram ela do elevador, nós atravessamos, fomos para a praia de volta. Quando a gente sentou, o José falou assim: espera aí que eu vou ali com a Jéssica. Pegou na mão da Jéssica e saiu. Nisso que voltou, eu falei: amor, onde que você foi? Ele falou: fui lá no prédio andar de elevador com a Jéssica. Aí eu falei: mas por quê? Ele falou: amor, eu senti desejo de fazer isso, porque talvez ela pode criar um trauma. Então, eu fui lá agora, já subi e desci várias vezes com ela dentro do elevador, para mostrar para ela que pode acontecer uma hora do elevador travar, mas isso não significa que ela não possa entrar no elevador. E ele fez isso com ela. Então, queridos, isso são maneiras, eu estou contando aqui um exemplo, é como ele falou, se a gente fosse contar tudo, se a gente fosse contar tudo, a gente faria uma série de 1 ano para falar de Family Matters. O tanto
quanto que isso é importante, o quanto família deve ser o número 1 para nós, para cada um de nós de uma maneira individual. E há N formas de nós podermos abençoar a nossa família, há N formas de nós construirmos fundamentos na nossa família. Né? Eu me lembro quando o Mateus e a Jéssica, os dois, quando eles quiseram aprender a dirigir, né? O José, ele, nesse aspecto, eu não sei, apesar de gostar de carro, tudo, ele foi mais desligado nisso. Eu peguei os dois, coloquei no carro, ensinei a dirigir com carro de marcha, né? E o Mateus já ia mudar para Dallas no final do ano, sabia que era carro automático, mas vamos aprender a passar marcha, filho, vamos. Então, assim, gente, são coisas que nós precisamos estimular, nós precisamos ensinar a vencer as limitações. Eu tenho minhas limitações. E quantas coisas na minha vida eu venci porque o meu esposo... Gente, quando eu me casei, quando nós namoramos, falando de estimular, de ajudar nas limitações, quando nós nos casamos, no tempo de namoro, nós namoramos por 2 anos. O José nunca viu meu pé, porque eu tinha vergonha do meu pé. Quer ver que vai todo mundo olhar para o meu pé? Toda vez que eu conto isso, o povo olha assim, ó, eu não estou de sandália hoje, gente, estou de tênis, mas meu pé é lindo, viu? Mas eu tinha vergonha do meu pé. Eu tinha vergonha. E eu não... Bom, a gente se casou e coisa e tal, né? Eu não lembro nem se no namoro ele viu meu pé. Talvez alguma vez que a gente foi em algum clube que tinha piscina, né? Morava lá em Goiás, ia no clube. Ele disse que não viu, mas pegava no meu pé. Mas, o que aconteceu? Quando nós nos casamos, meu primeiro aniversário casado, a gente se casou em março, em dezembro, meu aniversário, chega o José em casa com uma sandália da moda, chique, linda. Gente, quando eu peguei aquela sandália, eu fiquei tão mal, porque eu só usava sapatinho fechado, não usava sandália. E ele falou, amor, experimenta. Eu experimentei e falei, não, é horrível. Amor, tá lindo, seu pé é lindo. E falou. Gente, que luta. Mas eu venci aquela luta e usei, morrendo de vergonha. Fui para a igreja um dia com a sandália. Venci o trauma. Agora, ele que aguente, que onde que eu passo na loja, eu quero comprar sandália, gente. Ele que aguente. Foi me estimular a usar sandália. Tá aí, vou ter que comprar sandália. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E terceiro ponto disso, de criar um ambiente de paz e esperança, é nós celebrarmos as diferenças. Você sabia que há poder nas diferenças? Nós somos diferentes uns dos outros. Os nossos filhos são diferentes uns dos outros. Eu lembro quando eles eram criança, e foi muito fácil educar o Mateus. O Mateus, a gente dava aquela bronquinha nele, ele já obedecia. A Jéssica, gente do céu, não dava, era difícil. E eu me lembro que uma vez o Espírito Santo falou comigo que os dedos da mão não são iguais. Eles tinham sido gerados pelo mesmo ventre, mas eles não eram iguais, até na forma de correção. Até na maneira, porque a maneira que eu estava tentando corrigir a Jéssica era a mesma maneira que eu tinha corrigido o Mateus, e não dava resultado, não funcionava. Ela dava birra, era difícil. Eu tive que mudar as minhas estratégias. Mas isso não significa que um é melhor que o outro, que um é bom e o outro é ruim. Isso significa que há poder nas diferenças. Imagina se o Senhor tivesse criado só a margarida e não tivesse as orquídeas, os lírios, o cravo, a rosa, tudo isso. Se tivesse só a margarida. Imagina se a única cor que o Senhor tivesse criado fosse o preto e o branco. Como hoje o mundo seria sem graça. Então, queridos, há poder nas diferenças. Não é porque Deus fez diferente que é bom ou é ruim, mas há poder. Aprenda a olhar para a sua família e ver diferenças. Olhe para o seu esposo. Busque as diferenças nele. Não veja tudo como defeito. É claro que existem coisas que realmente são defeitos, são problemas que precisam ser tratados, mas existem coisas que são apenas diferenças. E não significa que vocês têm que viver uma vida de atrito por causa dessas diferenças. Valorize essas diferenças, porque essa é a maneira de você criar dentro de casa um ambiente de paz e esperança. Amém? E o pastor José vai encerrar, então, falando do terceiro fundamento.
Amém. É interessante que cada família precisa construir uma cultura. E a cultura familiar também é um fundamento. Né? Nós aprendemos que construir esse ambiente de paz, construir sobre a rocha, que é Cristo, mas nós precisamos também construir uma cultura. Eu lembro muito, a gente ouve muito essa expressão, talvez você já ouviu, meu pai não me deixou muito dinheiro, mas meu pai me ensinou que homem faz desse jeito. Meu pai, fio do bigode valia mais do que um contrato. Já viram esse tipo de coisa? Na minha casa, a gente sempre valorizou isto. O que são essas afirmações? Essas afirmações são afirmações de uma cultura. Culturas familiares que são passadas de pai para filho. E essas culturas, elas muitas vezes podem ser limitadoras, porque elas podem conflitar com a vontade de Deus, né? Elas podem ser limitadoras, como aquela história também conhecida, mas vou contar rapidinho, do marido recém-casado que comprou um peixe maravilhoso, ou pescou, não sei lá, ou falou que pescou e comprou, não sei, mas o fato é que ele chegou com um peixe maravilhoso e disse: faz esse peixe, minha esposa. Poxa, recém-casado, nunca faça isso com a sua esposa. Traga um peixe para dentro de casa, nunca faça isso. Né? Mas ok, já começou errado, né? Aí ela foi e fez o peixe. E aí quando ele chega, o peixe era enorme, estava assim um pedacinho assim só na... E ele diz: mas cadê a cabeça do peixe? Ela falou: tirei. Mas cadê o rabo do peixe? Eu tirei. Mas por que tu tirou a cabeça e o rabo? Eu falei: não sei. Eu falei: mas como é que você não sabe? Se você tirou a cabeça, tirou o rabo, você tirou por algum motivo. Como é que você não sabe? Eu falei: não sei. Minha mãe sempre tirou a cabeça, sempre tirou o rabo, eu tirei também. Mas eu não gostei muito, não. Próxima vez, tira. Aí a mulher ficou chateada, ligou para a mãe de noite, falou: mãe, desculpa, eu fiz aqui o peixe para o meu marido, eu vi que ele ficou meio chateado, ele gostou, mas eu tirei a cabeça e o peixe, como a senhora sempre tirou. E por que a senhora tira sempre a cabeça e o peixe, mãe? Ela: não sei. Mamãe, como que a senhora não sabe? Me conta, porque eu estou tendo problema no meu casamento. Não sei, sua avó sempre tirou a cabeça e o peixe. E aí vai, né? Então tem coisas que a gente vai trazendo de geração. Aí ela ligou para a avó, tá certo. Aí a mãe ligou para a mãe dela. Diz: olha, mãe. Ela: minha filha. Sua neta. A bisa lá, sei lá. Sua neta foi fazer o peixe que a gente sempre faz lá e tal, e tirou a cabeça, né? Então a senhora sempre tirou também. Eu fui dizer para ela que aprendi com a senhora e tal. Mãe, pelo amor de Deus, onde é que a senhora aprendeu a tirar a cabeça e o peixe? Minha filha, isso é uma história antiga. Sabe o que é? É que quando a gente casou, eu e seu pai, a gente era muito pobre. E só tinha uma caçarolazinha pequenininha. E não cabia o peixe. Então a gente tinha que tirar a cabeça e tinha que tirar o rabo do peixe, porque não cabia. Então eu sempre tirei a cabeça e o peixe, porque só tinha aquela caçarola. E aí a gente vem tirando a cabeça e o peixe eternamente, né? A cabeça e o rabo. Dito isto, mas assim, tem costumes, culturas, que realmente podem ser limitadoras. Mas toda família precisa estabelecer cultura. E o que é uma cultura familiar? Uma cultura familiar também é um fundamento de proteção, de construção de uma família. Primeiro, como é que se constrói essa cultura? Com os nossos costumes. Quais são os nossos costumes? O que nós fazemos? O que para nós é normal?
O que para nós não é normal? O que para nós é aceitável? O que para nós não é aceitável? Nós temos que ter esses limites muito claros dentro de casa. Eu estava até aqui, enquanto a pastora estava terminando, eu lembrei de um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 2, que fala de Tamar e de Absalão. 2 irmãos. Terrível a história. Absalão sente desejos de homem pela sua irmã Tamar e quer deitar com ela, dormir com a sua irmã. E não, claro, era sua irmã, como é que ele ia fazer? Então, o seu amigo ajuda ele a fazer uma armadilha, para ele fazer de conta que estava doente, pedir para a irmã trazer-lhe uma comidinha para ele, no quarto dele, e quando ela estivesse no quarto dele, ele atacava ela. E ele fez isto, porque ele estava abrasado pela sua irmã. Coisa maligna. E quando ela chega lá, então, coitada, para levar a comida para ele, levar lá a canja, sei lá o quê, ele tenta abusar dela. E ela fala e vira para ele e diz assim: meu irmão, não faça isto. Não se faz assim em Israel. Não se faz assim na nossa casa. Isso não faz parte da nossa cultura. Isto não é aceitável na nossa cultura. Mas mesmo assim, ele abusa dela, e depois o texto, não é o caso agora, uma série de desgraças acontece por causa dessa situação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que deixar claro para os nossos filhos o que é aceitável e o que não é aceitável. Qual é a nossa cultura com respeito a namoro? Qual é a nossa cultura com respeito a dinheiro? Qual é a nossa cultura com respeito a pagar as contas? Qual é a nossa cultura com respeito ao comprometimento com as coisas de Deus? Qual é a nossa cultura com respeito à correção dos filhos? Qual é a nossa cultura com respeito a adquirir bens? Qual é a nossa cultura com respeito a pessoas que entram e se relacionam com a nossa família? Como que nós classificamos os tipos de amizade que vão estar frequentando a intimidade do nosso lar? Antigamente, as mães diziam assim: quem é esse menino aí? Fulano de tal. Filho de quem? Não era assim? Filho de quem? Quem é o pai? Quem é a mãe? Quero saber quem é o pai, quem é a mãe. Porque para ser seu amigo, para frequentar aqui em casa, quero saber se está dentro da nossa cultura. Era o que era. Então hoje, não é diferente. É claro que cada época é uma época. Pastor, o senhor quer voltar para lá, para 30, 40 anos atrás? Não, eu estou dizendo que nós mesmo, na época da internet, mesmo na época da modernidade, mesmo na época, né, da comunicação, nós temos que estabelecer algumas culturas dentro da nossa casa. Não é aceitável que o seu namorado durma aqui. Não é aceitável. Pai, mas ele vai dormir lá na garagem. Mas nem na casinha do cachorro. Eu pago um hotel para ele. Eu lembro que eu estava para casar com a Adriane, e essa aí eu fiquei doído. Essa eu fiquei até hoje. Olha, eu demorei para perdoar essa. Eu sei que ela está assistindo, a minha amada sogra. Sabe que eu te amo. Daqui a pouco ela me manda mensagem. E faltava acho que 2 ou 3 semanas para o nosso casamento. 2 semanas. E nós íamos, tipo assim, como daqui a Miami, a prima dela também ia casar, alguma coisa assim, e nós íamos fazer algumas compras que faltava para o casamento. E não íamos sozinhos. Íamos de dia e voltávamos de dia. Tá bom? Isso aqui também não...
Isso aqui é de uma outra época, tá? Aí, o que aconteceu? Ela, mãe, eu estou indo com o José fazer umas compras lá para o casamento, ali em Goiânia, nós morávamos em Anápolis, e está indo a Renata e o Rosenberg também, nós estamos indo lá fazer essas compras e voltamos no final da tarde. Olha ela, ó. Depois que você casar, você vai para onde você quiser com ele. Demorou para perdoar, mas sabe que te amo hoje. Câmara 2. Eu sei, né? Mas assim, não é aceitável que nós venhamos a tomar emprestado e não pagar, não é aceitável que nós temos que colocar limites. Eu lembro de uma mãe que veio pedir um conselho para a gente, nós éramos pastores de casais, de jovens, veio falar até com a pastora Adriane. Pastora, minha filha chega às 5 da manhã em casa, bêbada, não me respeita, vai para balada, não sei mais o que eu faço. Ela, mãe, mas você tem que... Ela estuda, mãe, você tem que... Calma, você tem que fazer o seguinte, coloque um horário para ela sair, ver com que ela está saindo, e dê o conselho. E diga para ela que ela pode sair, mas que ela tem que voltar tal horário. E que ela tem que te dizer, durante onde é que ela está, o que ela está fazendo. Pastora, mas ela já tem 13 anos. Os adolescentes gostaram dessa, né? Deu uma mão. Infelizmente, essa menina, ela afundou nas drogas com o namoradinho. A mãe dizia para mim assim, o namoradinho ela traz ele para dormir aqui em casa. Pastor, e na hora que ele está aqui assistindo televisão, ela passa na sala de camisolinha. Eu falei assim, mas como que você permite? Você não pode permitir uma coisa dessa. Pastora, mas o que eu faço? Eu falei, diz que não vai trazer, e quando ela quiser sair, você vai trancar a porta e dizer que ela vai sair. Pastora, mas ela vai ficar com raiva de mim. Eu falei, o que você prefere? Que ela tenha raiva de você hoje ou que ela morra amanhã? Eu falei, se preciso for, você tranca a chave, engole a chave. Eu falei, deixa aí para ela. Você engole a chave, para ela não achar a chave. Depois toma um lactopurga. Só que, queridos, a mãe não colocou os limites. Essa menina se afundou, se desviou da igreja. Ela voltou anos depois, quebrada, usando cocaína, quebrada, porque a mãe achava que com 13 anos não podia corrigir ela. Triste demais. Não tem porta que se abra com lactopurga. Mas, gente, terminando aqui, em último, costumes. Estabelecer uma cultura. Qual é a cultura da minha família? E aí entra os valores e as crenças. Quais são os nossos valores? O que para nós é importante? Um valor que a gente sempre estabeleceu é comer junto. É estar o máximo de tempo juntos. Porque quando a gente come junto, a gente consegue detectar o que está acontecendo na vida do filho. Pastor, mas nós vivemos hoje num tempo, meu marido sai, ele come na rua, a gente come lá, eu sei, a vida é louca, eu sei disso. Mas, quando dá, comam junto. Tem família que a vida é louca, aí quando estão juntos, um está com o prato na sala, vendo o jogo, o outro está no quarto, comendo, jogando videogame, e a outra está comendo de em pé na cozinha, vendo alguma coisa na internet. Como que vai... Aí o valor, esse valor de comer, da mesa, se vai embora. Então, por exemplo, um valor da nossa família é comer junto. Até a televisão a gente desliga. O celular a gente não conseguiu ainda tirar da mesa. Mas a gente bota ele no silencioso. Vai ter uma crise aqui agora, gente. Bota no mínimo no silencioso.
Mas a gente conversa, a gente olha, a gente come junto, a gente disputa a asinha do frango, dá aquela discussão, faz parte, entendeu? Dá Isso é uma um roubadinha valor. na comida do outro. É um valor, né? Qual é os nossos valores, quais são as nossas crenças, quais são os limites, quais são a nossa cultura. Eu estava ministrando um encontro, um retiro espiritual, e um jovem, já tinham me falado desse jovem, o cara né, porque ele está vivo ainda, deve ser já um homem, mas naquela época ele era um halterofilista, um armário, enorme, musculoso, muito forte, e ele estava sentado lá atrás, assim, na reunião do encontro, a primeira reunião, e eu estava falando sobre pecado, sobre quebrantamento, sobre arrependimento, e eu já sabia da fama dele, era a primeira vez, ele nunca tinha ido à igreja. A fama dele era de brigão. Ele ia para as danceterias, ele ia para as festas, e o negócio dele era brigar. O negócio dele era arrumar confusão. Briga, no soco mesmo. Ele gostava mesmo era da confusão. E aí, trouxeram ele para o encontro. Até hoje eu não sei quem foi o infeliz que trouxe ele para o encontro, mas Deus vai me mostrar. Aí estou eu aqui ministrando, aquela unção, quando Deus te pega, né? Aí você começa a bater mesmo, né? Bater na unção e tal, você tem que se arrepender, tal. Terminou ali aquela unção, de repente aquele monte de jovens chorando, porque era um encontro só de jovens, termina a ministração, levanta o 4x4, lá atrás, e vem ele no corredor, em direção a mim. Eu fui me encolhendo. E ele vem vindo. E o Senhor aceita a minha alma. Estou fazendo a tua obra, Deus. Senhor, eu não sou Davi, não tenho funda, não tenho nada. Mas no teu nome eu estou aqui. E ele veio com o olho vidrado em mim. Mas ele não chorava. Eu falei, se ele estivesse chorando, eu falei, veio quebrantado. Ele veio seco, pastor Rodrigo, ele veio seco, sequinho, nem um olho úmido, nada. Falei, ou está endemoniado ou está irritado. Aí nessas horas não tem um diácono perto, um ajudante perto nessas horas. E veio. Quando ele chegou a 2 metros, eu falei, eu não vou fugir, porque vai ficar muito feio eu fugir. Falei, se morrer, saio como mártir desse encontro. Ele levantou os braços e me abraçou assim, ó. E quando ele me abraçou, ele desmontou. Chorou. E eu comecei a chorar também de alívio. Aí deu aquele alívio. Aí ele, tirando as lágrimas, eu também. Aí ele, pastor, eu falei, fala, querido. Pastor, você sabe que meu pai é um fazendeiro, eu tenho um apartamento aqui em Balneário, na verdade nós temos 4 apartamentos aqui, eu tenho tantos carros, eu tenho, meu pai me manda o dinheiro que eu quero, eu saio toda noite, eu já fui preso tantas vezes, porque eu brigo. Pastor, mas sabe o que é? A última vez que eu vou preso, e agora eu fiquei sabendo, eu vou lá, aí meu pai vem, paga a fiança, vai embora, eu não vejo nem a cara dele. A única coisa que eu queria, desse tamanho, a única coisa que eu queria, pastor, é que ele me dissesse, não anda com essas pessoas, não faz isso, não quero você assim, você é meu filho. A única coisa que aquele jovem queria, dizendo, limites. Sabe o que ele queria? Limites. Ele brigava, estimulava o pai, para ver se o pai chegar em algum momento, colocaria um limite. E a vida dele estava se estragando, porque não havia limites. Quando você dá tudo para o seu filho, quando você dá o dinheiro, dá os brinquedos, dá o videogame, dá o celular de última geração,
dá isto, mas não dá os limites, você está transformando o seu filho num futuro desastre. E eu vi aquilo, Deus curar a vida dele. Eu queria que vocês ficassem em pé nesse momento. Quais são os valores da nossa família? Quais são as nossas crenças? No que nós conseguimos estabelecer? Esquece Embaixada Church, tá? Esquece. Família Passinato. Porque nós estamos falando de nós agora aqui. Eu não posso falar do que eu não vivo. Eu, Adriane, o Mateus, né, agora tem a família dele, com a Amanda, a Jéssica, que está no Brasil, tem a família dela com o João. Mas nós conseguimos, como família, estabelecer algumas crenças que é tão forte. Por exemplo, uma das nossas crenças é que não importa o que possa acontecer, Deus sempre estará conosco. Nós temos uma crença de que Deus vai nos dar vitória. Que quando um está meio fraco, quantas vezes você ligou para o Mateus e o Mateus liberou uma palavra sobre a sua vida? O Mateus lá do CFNAI. Quantas vezes eu conversando com o Mateus sobre situações, ele sem saber, dizendo: pai, mas Deus faz assim, Deus faz assado. E eu, é verdade. Agora a Jéssica lá no Brasil, quantas vezes a gente conversa com ela, compartilha alguma coisa, ela: mãe, mas Deus é um Deus disto, Deus é um Deus daquilo. Lembra quando Deus fez assim? Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer novamente. Então nós temos uma crença. Verdade. Quando eu tive o câncer o ano passado, eu não queria, a única coisa que eu não queria era entristecer os meus pais e os meus filhos. Eu não queria que eles tivessem que passar por esse sofrimento. Já bastava que eu tinha que passar, mas eu não queria que eles tivessem que receber uma notícia dessas, né? E eu me lembro que a gente chamou a Jéssica para tomar um café, e na hora que a gente sentou, ela sabia que eu tinha acabado de sair do médico. Ela falou: mãezinha, e aí? Eu falei: filha, é maligno e tal. A gente saiu dali, a gente entrou numa loja, a gente foi olhar roupa, a gente se distraiu e tudo. E as palavras que ela me disse, depois o Mateus, quando me ligou, que ele estava aqui, ele me ligou. Eu falei: gente, isso não tem preço. Você estabelecer fundamentos na vida dos seus filhos, da sua família, da sua casa, porque o dia mal chega na nossa vida, né? O lobo mal sopra. Se você é pastor, se você você pode ser trilionário, o dia mal ele chega, a situação, elas vão chegar, o lobo mal vem tentar soprar para a nossa casa cair. Ele vem com fúria. Mas eu vi, sabe, o quanto os ensinamentos que a gente deu a eles quando criança, deu base para eles. Eu não vi, sabe, eles desesperados. Eu sei que eles se angustiaram junto comigo, mas eu não vi eles desesperados em nenhum momento. A Jéssica dizia: mãe, eu tenho certeza que você não vai morrer. Eu tenho certeza, mãe. Fica tranquila. Então, assim, isso é por causa dos fundamentos. E a crença também, outras crenças. Uma das crenças que nós temos, e a Adriane sempre fala isso, que nós podemos realizar todos os nossos sonhos dentro do contexto do casamento. Vocês já ouviram ela falar isso? E eles acreditam nisso. É uma crença que nós temos. Então, eu e a Adriane, de vez em quando a gente sai, sobra um troquinho, separa, né, faz uma poupançazinha, vai ali para Miami, pega um hotel, fica em Miami, fazendo o quê? Passeando, gente, namorando, vai lá no restaurante, no rooftop, fica lá de cima olhando, vendo como é que os ricos vivem, né? Olhando e tal. E aí a gente vai para o hotel, volta, e eles vibram com isso. Quando a gente vê, tá a Jéssica saindo com o João,
tirando um dia, uma semanazinha, estão indo num restaurante, estão curtindo, estão passeando. A Amanda e o Mateus, eles vivem experiências, eles vivem aventura no casamento. Isso são o quê? Crenças. Verdade. E que nós precisamos Amém. construir. Aleluia, Jesus. Amém? Glória.